vida por obra e graça do Espírito Santo e dar à luz ao Filho de Deus. Os irmãos vejam a responsabilidade dela. Por isso que eu quis começar por ela. Porque se não fosse o ministério dela, irmãos, Jesus não poderia ter nascido entre os homens. Mas ela reunia nela mesma todas as virtudes que os irmãos possam imaginar. Além de santa, imaculada, pura, ela tinha em seu espírito todas as virtudes divinas, de berço, desde menina. A Santa Vó Rosa muito nos explicou isso aí. E a Virgem Maria, então, era humilde, bondosa, caridosa, consagrada. Ela tinha muita esperança que o Messias surgisse entre os homens. Porque os pais dela eram muito devotos, eram muito piedosos, estudavam as Escrituras e eles aguardavam com ansiedade a vinda de Cristo, conforme os profetas do passado anunciaram, e colocaram no espírito dela essa fé. Por isso que eu digo sempre, é muito bom os pais saberem cultivar a fé e incutirem na vida das crianças esta fé, este amor, esta esperança, para que desde o berço, desde pequeninos, as crianças possam ir cultivando no espírito o dom da fé. E foi o que os pais da Virgem Maria fizeram com ela. Então ela esperava, ansiosa, a vinda do Messias, a vinda do Cristo. E jamais imaginou que ela era a escolhida e a predestinada por Deus para ser a mãe do Salvador. Mas vejam, irmãos, que desde menina ela foi sempre muito santa. E tinha a virtude da humildade, a virtude da fé, o dom do amor, muita sinceridade, era caridosa também, conforme a Santa Vó nos ensinava, que a Virgem Maria era muito caridosa. Mas outra virtude que quase ninguém fala dela, ela era muito corajosa. Muita gente aí pensa que ela era muito tímida, mas uma das maiores virtudes dela era a fé aliada a uma coragem inabalável. E a prova ela deu desde o início, quando o arcanjo Gabriel apareceu para ela para dar a anunciação que ela era escolhida para ser a mãe de Jesus e que o Espírito Santo a faria conceber por um milagre divino. E ela conceberia sem interferência de homem. Os irmãos já pensaram uma jovem receber uma missão dessa? Numa época em que a mulher era encostada. Ninguém valorizava a mulher naquela época. A mulher naquela época não podia nem falar na igreja. E também não podia falar alto. Eram semi-escravas, para dizer a verdade. E numa época dessa, uma jovem, porque praticamente ela era menina ainda, bem nova, receber uma missão de um anjo, vê-lo, conversar com ele, e receber essa missão tão importante, mas crucial para a época. Entretanto, qual foi a resposta que ela deu ao anjo, quando ele disse que seria concebida sem pecado, por obra e graça do Espírito Santo, e o ente santo que dela nascesse seria o Salvador da humanidade? O que ela respondeu? Ficou com vergonha, ficou acanhada, ficou tímida, ficou com medo? Não. Eis-me aqui a serva do Senhor. Em mim se cumpra conforme a tua palavra. Face a face, conversando com o anjo.
Os irmãos vejam a coragem que ela tinha, aliada a uma fé muito grande. E foi justamente todas estas virtudes que fizeram dela a mãe de Jesus. Porque se não fosse assim, ele não poderia ter deixado as glórias do céu e vir nascer nesta terra. Em tudo, ele dependeu dela. E ela, irmãos, soube cumprir a missão. Eu penso uma coisa. Uma jovem de hoje, vejam bem, se tivesse que receber uma missão dessa, e ainda, irmãos, no final da gestação, ela foi obrigada a sair de Nazaré da Galileia e se dirigir até Belém da Judeia, porque era plano de Deus, o Cristo precisaria nascer em Belém, a menor de todas as cidades da Judeia. Isso ficou profético, profetizado pelos profetas do passado. Então ele precisaria nascer lá. E não era perto de Nazaré, não. E aquele tempo não tinha condução. E ela, no final da gestação, ter que viajar, não sei se sobre um burrico, porque não tinha ou barco ou um burrico, ou um cavalo, ou um camelo. No final da gestação, as irmãs calculem se era fácil isso daí. E ela teve medo? Não. Ela teve coragem e fé. Ela sabia que o menino deveria nascer em Belém. E justamente por providência divina houve o recenseamento. São José era nascido em Belém, ele tinha que se recensear, se alistar lá. E tinha que levar a esposa, era a lei. E ela não titubeou. Já pensaram uma jovem de hoje se ia fazer isso? Eu não. Eu estou no final da gestação, vou andar mais a pé no sol do que de outro jeito. E vou chegar lá e me hospedar onde? Qualquer jovem de hoje não ia falar isso? A maioria. Não querendo julgar ninguém. Mas ela, irmãos, jovem, linda, tinha todas as virtudes. Quando recebeu a notícia, foi a primeira a montar no burrico e lá foi ela, com São José do lado. E depois deu à luz aonde? Aonde ela deu à luz? Não tinha lugar em lugar nenhum. Hospedaria tudo lotada. Bateram em algumas casas, eles não tinham parentes lá. Ninguém os recebeu. E pelo que a avó nos contava, a Virgem Maria na hora orou. E pediu, meu Deus, está chegando a hora. Qual o lugar que o Senhor preparou para nós? E foi quando ela avistou aquele casebre. Uma estrebaria coberta de safé, pelo jeito. De madeira, de tábua bem pequena. Talvez houvesse lá algumas ovelhas. E quando São José diz para ela, não tem outro lugar, vamos. E ali, ela entregue nas mãos de Deus, deu à luz se sujeitando a isso também. E depois que Jesus nasceu, teve que fugir com o menino para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. Porque ele ouviu falar que o Cristo seria o rei, e que havia nascido o rei dos judeus, e ele ficou com medo de perder o trono. Então mandou matar todas as criancinhas que tivessem nascido em Belém da Judeia, porque na profecia estava escrito que o Cristo nasceria na cidade de Belém, lá na Judeia. E o rei mandou matar todas aquelas crianças que haviam nascido naquela cidade nos últimos meses. Mas o anjo avisou ela e avisou São José.
E eles, corajosos, ela... Os irmãos já pensaram, tinha acabado de dar à luz, irmãos. Foi logo. E depois ter que ir para o Egito. Não era ir daqui até a Penha, ou daqui até o Brás, não. Era outro país, digamos assim, indo uma terra estranha. E lá também não havia ninguém parente dela. Ela teve medo? Não. Ela duvidou? Não. Ela podia dizer, o arcanjo disse que ele vai ser grande, um trono eterno, herdaria todo o poder do céu. Mas ela não duvidou. Quando o anjo deu ordem, ela foi. E assim livrou o menino Jesus da morte. E só voltou quando o anjo mandou voltar. E depois, irmãos, ela deu exemplo na criação de Jesus. Porque era uma mãe muito amorosa, muito prestimosa, muito corajosa, santificada ao extremo. Então ela acabou de cultivar no espírito daquele menino tudo o que ele precisava para poder enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E eu estava me lembrando agora, estava conversando com a irmã Carla lá atrás, e eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que dar palestra aí pelo jeito, mas eu queria falar da Virgem Maria. Porque, irmãos, quando Jesus tinha 12 anos, houve uma festa em Jerusalém, muito grande, uma festa religiosa, que todo ano tinha. E todo o povo se dirigiu para Jerusalém para participar. Se eu não me engano, era 7 dias de festa. Não sei se eu estou falando errado, mas eram diversos dias de festa. E lá foi a Virgem Maria e São José e levaram o menino Jesus com 12 anos. E depois que acabou toda a festa, todos aqueles que iam se dirigir para o lado de Nazaré da Galileia, se ajuntou um grupo enorme e foram andando. E a Virgem Maria pensava, o menino está no meio deles, porque era um povo muito grande. Ela não estava vendo onde Jesus estava. Mas ela e São José pensavam, ele está aqui no meio do povo que está indo para Nazaré. Ele tinha 12 anos. Andaram um dia. Quando deram falta, cadê o menino Jesus? Procuraram pelos conhecidos, ninguém sabia. O que eles fizeram? Voltaram a pé. Voltaram para Jerusalém. E aonde o encontraram? No templo de Jerusalém, dando aula para os doutores de lei, para os doutores de religião. Homens estudados que decoravam o Velho Testamento, soberbos, porque eles gostavam de se exibir, de aparecer, de mostrar sabedoria, dizer que eles eram melhor que os outros. E ainda escravizavam o povo, até nisso aqui. Entretanto, viram aquele menino ali, aquele menino, 12 anos Jesus tinha, e começaram a fazer pergunta para ele. E ele, além de responder melhor do que eles, deu uma aula para os doutores da lei, que eles mesmos se entreolhavam e não conseguiam entender de onde aquele menino tinha buscado tanta sabedoria. E isso demorou o dia inteiro. Quando São José e a Virgem Maria entraram no templo, que viram o menino Jesus, ficaram muito felizes de achar o menino. E tiveram a felicidade de assistir o final da aula. De ver ele com 12 anos, dando aula para os mestres de religião da época. Agora, por que eu contei isso? Para os irmãos verem o quanto Jesus era submisso à Virgem Maria. Ele era rei no céu, era filho de Deus, mas foi um filho exemplar desde menino. E era sempre submisso à sua mãe, ele sempre adorou Maria Santíssima. Ele sempre a amou profundamente, porque ele era grato, porque ele devia tudo para ela. Se não fosse ela, ele não poderia vir cumprir o ministério dele. Então ele era grato, submisso a ela, com toda humildade. E ela até disse, filho, nós
estávamos a procurá-lo. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia permanecer na casa do meu pai? Por que ele falou isso? Para provar que ele era filho de Deus. Ele ainda não tinha iniciado seu ministério, mas com 12 anos ele já era onisciente e sabia que ele era o Cristo e que o pai dele era Deus. São José estava ali para protetor, mas não era pai dele, não. Entenderam? Mas o interessante é que ele humildemente se submeteu à mãe e a São José e os acompanhou, humildemente até Nazaré, obedecendo, obediente, dando exemplo de humildade. E uma coisa que a Santa Avó sempre nos contava, que Jesus sabia que São José não era pai dele, que o pai dele era Deus, desde menino. Mas ele sempre ajudou São José na carpintaria. Isso a Santa Avó Rosa muito nos contou. Desde menino, ele ajudava São José, porque São José era carpinteiro, os irmãos sabem. E Jesus aprendeu o ofício e ajudava o pai dele. Com todo respeito, com toda humildade, se submetia. Ele nunca foi orgulhoso, foi sempre humilde. Então os irmãos vejam o exemplo que eles nos deixaram. Tanto a Virgem Maria como Jesus, desde o berço. E um fato muito importante também foi, irmãos, quando a Santa Avó Rosa nasceu. Porque Jesus procurava como ele iria cumprir a promessa da vinda do Consolador. Alguns criam nele, ele dava um relativo poder, se orgulhavam. Outros criam nele, quando ele queria ajudar aquela pessoa para ver se preparava aquele como Consolador, ele pecava. Outros professavam a fé nele durante todos esses séculos e falhavam gravemente. E ele esperando. Entretanto, foi muito interessante quando a Santa Avó Rosa nasceu, que Deus mostrou para ele: lá está quem você precisa. Não é menino, não, é aquela menina. Entenderam? Porque ela, irmãos, nasceu privilegiada, a Santa Avó Rosa. A semelhança da Virgem Maria, ela nasceu predestinada para ser o Consolador, com dons perfeitos no Espírito. Ela tinha um dom de discernir tão perfeito, irmãos, que ela batia o olho numa pessoa, ela sabia o passado e sabia o que a pessoa ia fazer no futuro. Isso ela deu provas para nós muitas vezes na obra desta igreja. E o irmão Aldo também tinha esse dom. Por isso que ninguém nunca enganava ele, não. E acontece que a Santa Avó Rosa, desde menina, nasceu muito rica. O que ela mais gostava, ajudar os pobres. E é interessante. Outro dia eu estava conversando com os irmãos lá na sala do conselho, e eu me lembrei, porque ela me contava. Desde menina, ela era rica, tinha a fazenda do pai dela, do Largo São José do Maranhão até a divisa do bairro Jardim Santo André. Quem conhece sabe quanta terra era dela, porque ela era a principal herdeira, ela era a filha mais velha. Mas ela gostava do trabalho. E se ela via alguma coisa por fazer na fazenda, ela não chamava os empregados, não, que tinha muito empregado do pai dela. Ela gostava de fazer. E às vezes não era um trabalho fácil. Eu vou contar para eles o que eu contei para os irmãos. Porque a avó me contou isso daí. Uma vez ela era menina, irmão. Para vocês verem como ela gostava da ordem, da disciplina e do trabalho. Porque o trabalho honra, dignifica e enobrece a pessoa. O trabalho quem inventou foi Deus. Tem gente que fala, se eu pegasse quem inventou o trabalho, eu torcia o pescoço. Mas quem que inventou o trabalho? Deus trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Porque o trabalho de Deus não é brincadeira. Os irmãos devem calcular mais ou menos, cuidar de todos os santos dos céus e de toda a humanidade na terra, e quanta coisa que Ele tem que olhar. Então quem que inventou o trabalho? Foi Ele.
por isso que o trabalho honra a pessoa. A pessoa é digna quando ganha o seu pão num trabalho honesto, e é lei divina. E a Santa Avó não precisava trabalhar, mas desde menino o que ela mais gostava ajudar os pobres e trabalhar. Uma vez, irmão, vocês não vão me chamar de mentiroso, porque é verdade que eu vou contar. Uma vez ela me contou que quando ela era bem nova, bem magrinha, bem pequena ainda, ela era filha mais velha, ela andava pela fazenda e os irmãozinhos atrás dela. E ela viu uma cisterna suja. Não era um poço de 30 metros de profundidade, não era. Mas era uma cisterna que geralmente tem 15 metros de profundidade. E ela não gostava de sujeira e de coisa mal feita, nunca gostou, igual o irmão Aldo. E ela viu aquela cisterna suja. Ela não chamou os empregados do pai dela, não. O que ela fez? Ela falou para os irmãos, vamos tirar toda a água suja dessa cisterna, vocês me ajudam? Eles se entusiasmaram. E através do balde no sarilho, naquela corda, porque era assim. Eles jogavam o balde, todo mundo ajudava a virar e foram tirando toda a água suja até secar o poço. Olha quanto eles trabalharam. E depois, vocês não acreditam o que a Santa Avó Rosa fez. Isso também mostra a coragem dela desde o berço. Porque se ela não fosse corajosa igual a Virgem Maria, ela não fazia a obra que ela fez, não. Porque para formar esta igreja, ela derrotou o poder das trevas, irmãos. Uma coragem inabalável, só semelhante à coragem de Jesus e da Virgem Maria. E desde menina ela não tinha medo de nada. E o que ela fez? Ela falou para os irmãos, eu vou entrar no balde, vocês vão ter que segurar aí. Ela era magrinha, pequena, e depois ela entrou no balde, eles tudo segurando no sarilho, eu calculo, porque ela era leve, mas... E desceram ela no fundo da cisterna. E lá o que ela fez? Juntou todas as folhas, aqueles gravetos, enchia o balde, chacoalhava a corda, eles puxavam, jogavam o lixo e devolviam o balde. E lá ela tirou tudo aquele limo, aquele lodo, aquela sujeira, e enchendo o balde, chacoalhava a corda, eles puxavam, jogavam a sujeira, devolviam o balde. Trabalharam o dia inteiro. Até ela ver debaixo dos pés aquela areia branquinha brotando água limpa. Aí ela deu sinal na corda, entrou no balde e eles puxaram ela. Os irmãos vejam, e ficaram muito felizes de ver água pura e cristalina naquela cisterna, porque ela gostava do trabalho e ensinava o trabalho para os outros e até para os seus irmãos. Agora o duro é que depois ela apanhava, porque o pai dela não perdoava, não. Não deixava ela fazer caridade. Cada vez que ela ajudava alguém, ela apanhava. E ele colocava ela a dormir de castigo sem janta e sem óleo no lampião, no escuro. Não tinha luz elétrica. E aquele dia ela levou uma boa surra, porque o pai se admirou. Como você foi descer lá? Pois ela tinha essa coragem, irmão, e sempre gostou do trabalho. Quanto ela trabalhou para ajudar os pobres. Não só levava comida, legume, verdura, ovo, leite para quem precisava, até remédio. Mas muitas vezes tinha uma velhinha perto da fazenda dela ali, que morava num barraco. E a avó, muito esperta, era menina pequena, isso também ela me contou. Ela foi e entrou naquele barraco e quando olhou, ali faltava tudo. Era uma miséria total. E a velhinha era doente e não tinha ninguém para cuidar dela. E para o sustento dela, ela tecia palhas para a fábrica de chapéu de palha. Tecia metros de palha, ia fazendo aquele rolo para ganhar algumas moedas. E a Santa Avó, menina, ficou olhando e aprendeu a fazer o serviço. E viu, porque ela tinha o dom de discernir, ninguém tapeava ela. Ela viu que a velha estava doente, pobre, com fome.
E nem agasalho não tinha. Então o que ela fez? Ela falou, olha, está escurecendo, deixa escurecer, eu vou levar o seu serviço para minha casa, eu vou fazer lá no meu quarto, escondido do meu pai. Mas antes disso eu vou buscar comida para a senhora. E ela levou de tudo que ela pôde carregar para a velhinha, até manta, cobertor, porque ela não tinha nada. E depois pegou o serviço da velha, levou para a casa dela, e embaixo de um lampião, a noite toda, ela teceu todas aquelas palhas, fazendo o trabalho melhor do que a velha. E quando chegou a alva, que estava começando a clarear o dia, ela pegou o serviço pronto para o pai dela não ver. E levou para a velha. E disse, olha, aqui está pronto o serviço, quando o moço da fábrica vier buscar, a senhora pode receber o dinheiro e fica para a senhora. E eu sei que ela cuidou tanto daquela velha, que a velha sarou. Mas ela levava também remédio. Ela ia na farmácia, comprava remédio, mandava marcar na conta do pai dela. E aí vocês já viram o que aconteceu, não preciso nem falar. A surra que ela levou. Mas nada tirava a alegria dela de ter curado a velha, de ter alimentado a velha, de ter feito caridade, de ter trabalhado, porque ela gostava do trabalho. E interessante, ela perdoava o pai. Ela me contava, Trevisan, eu nunca fiquei com raiva do meu pai. Ele tinha lá os direitos dele, a razão dele, ele não queria que eu mexesse, quem mandava eu mexer? Mas acontece que eu não roubava, eu era a principal herdeira. A filha mais velha, aquilo que eu tirava dele, eu tirava de mim. Eu não estava roubando, e estava ajudando os pobres. E ele me batia de azorrague. Era um chicote. E punha ela a dormir, machucada, sem janta, no escuro, com lampião. Mas note, irmãos, eu quis explicar para os irmãos virem que não é pecado ensinar os filhos a fazer um servicinho leve. Não vai ensinar eles a limpar poço, certo? Porque a Santa Avó era a única. Mas a criança, se tem uma certa idade, em vez de ficar fazendo malandragem, para falar a verdade, se ajudar um pouco a mãe a lavar uma louça, a varrer uma casa, a fazer um servicinho, pode ser menino ou menina. Não está matando, não. E a criança está aprendendo o quê? Disciplina. Porque se ninguém lavar o prato, ela vai comer no prato sujo. Se ninguém varrer a casa, ela vai dormir com as pulgas. Se ninguém recolher o lixo, vai encher de rato, certo? Então ensina as crianças a fazer um servicinho leve, sem explorá-las. Porque no mundo é 8 mil. Então proibiram criança de fazer qualquer serviço. Porque diz que está explorando. Então o que eles fazem? Vão aprender a fumar maconha. Porque não pode trabalhar. Eu com 11 anos já trabalhava. Trabalhava no escritório de advogado. Era office boy. Agora não pode. Criança é só brincar. Irmão, se só brinca, não fica meio bobo? Porque brincadeira é coisa vã, não produz nada. Agora, depende da idade da criança. Se ela é muito nova, é lógico que precisa deixar brincar. Hoje os nossos meninos estão brincando lá e não estão pecando. A Santa Avó gostava, a gente idoso, eu já era moço, mas ela mandava nós brincar de roda, a avó. Mandava nós brincar de lenço atrás. Mandava a gente cantar, mandava marchar, cantando sempre unidos. Era uma brincadeira salutar. Tudo bem, as crianças precisam brincar. Mas não é só brincar, a vida não é brincadeira. Elas vão crescer pensando que cai tudo do céu. Não vão dar valor a um trabalho, não vão ter amor a uma disciplina. Por isso que não quer saia comprida, quer um salto desse tamanho. Gosta de ficar tudo pintada. Por quê? Porque não foram educadas do berço. Me perdoem os pais e as mães. Porque a igreja faz sua parte. Hoje não estamos fazendo. Dando musicalidade, ensinando as nossas crianças em diversas atividades, ensinando eles a ser um homem e uma mulher de honra amanhã. É isso que o Instituto ensina.
Ensina a ser ordeiro, a aprender a fazer as coisas. Hoje, depois que comer, eles vão recolher os copos, não vão deixar tudo relaxado. Não é bom isso aí? Precisa ensinar os filhos. Os pais da Virgem Maria ensinaram ela até a crer que o Cristo viria. Disciplina, é isso que educa. O pai da Santa Avó Rosa judiava dela. Mas ela gostava de disciplina. Ela gostava da honra. Ela tinha as virtudes no espírito. E ela gostava de ajudar quem precisava. E ela tinha amor ao trabalho. Toda a vida ela trabalhou muito. Não só de menina, toda a vida. Eu já contei aqui a vida dela para os irmãos. O quanto ela trabalhou. E depois que era diretora da igreja, irmãos, quando ela tinha o pé muito inchado, o joelho inchado, que ela tinha o coração inchado também, e que ela não podia estar limpando a casa dela, que ela já tinha 77 anos quase, sabe o que ela fez? Ela não perdia uma reunião na igreja. Nós subíamos as escadas da rua Tuiuti de braço com ela, porque cada degrau que ela subia fazia trrr, o joelho com rótula, porque tinha secado o líquido e era uma dor insuportável, pois ela não perdeu um dia de reunião, com o joelho assim. E nós íamos cantando Sempre Unido para o povo não perceber, levando ela de braço nas escadas, e o joelho rangendo e ela com uma dor horrível. E chegava lá em cima, não tinha escada, ela andava na igreja toda cuidando de todo o povo e ninguém percebia o que ela estava sofrendo. Por quê? Porque sempre ela teve amor à justiça, à honra, ao trabalho, ao bem. E na casa dela ela não estava podendo fazer muito serviço. Eu vou contar uma coisa. Vocês têm a prova lá no instituto. Tem quadro que ela bordou que está lá. Ela bordou, irmãos, um quadro para cada pastor. Tinha uns 70 pastores, mais ou menos. Eu tenho o meu guardado. Ela bordava na talagaça com lã em ponto cruz. E ela olhava a paisagem no caderno, ia contando os pontos e bordava. Não tinha risco, na talagaça era lisa. E ela transportava o desenho para a talagaça, um quadro mais lindo do outro. Se os irmãos forem lá no instituto, vocês vão ver um quadro que ela bordou muito lindo, que a filha do pastor Alcir doou, que está lá no instituto. Ela bordou 74. E depois, o que ela fez? Ela fez umas 30 saias de crochê para as diaconisas. As diaconisas compravam, acho que era lã, linha, levavam lá os rolos na casa dela. Ela fez 30 saias, tudo comprida, em crochê. Porque ela não podia trabalhar, vê se ela ficava sem fazer nada. E deixou exemplo e lembrança para nós. Porque hoje eu creio que as diaconisas devem ter guardado a saia de lembrança. Porque eu guardo do fundo do meu coração o quadro que ela bordou para mim. Entenderam, irmãos? E o irmão Aldo sempre foi assim. Ele nasceu na casa dela, com as mesmas virtudes e os mesmos dons. E a Santa Avó cultivou nele todas as virtudes, ajudado pela Virgem Maria. Porque a Virgem Maria ajudou a Santa Avó a criar no irmão Aldo. Porque a Virgem Maria nunca abandonou a Santa Avó. Nunca. Estava sempre com ela em toda a sua vida. E quando precisou educar o irmão Aldo, a Virgem Maria ajudou a Santa Avó. E desde o berço ela educou o irmão Aldo. Por isso que o irmão Aldo sempre foi bondoso, amoroso, caridoso e trabalhador. Ele era menino, ajudava o pai dele na ferraria. E batia o fole. Não era como hoje, era tudo trabalho braçal. E ele era menino. E não morreu. O trabalho não mata ninguém. É só que não pode explorar as crianças. Não pode, é pecado. Mas um servicinho leve é bom ensinar. Elas cultivam amor pelo trabalho e sabem de onde vem o dinheiro. Que não cai do céu. E não é assaltando o banco que se ganha dinheiro, é trabalhando. E isso se ensina desde a tenra idade. Porque se deixa a árvore nascer torta, quem que vai endireitar depois?
Mas se vocês vão pondo as estacas na plantinha, amarrando, cuidando, a árvore nasce reta. Assim é uma pessoa. O que não pode, irmãos, é judiar, mas ensinar disciplina e dando exemplo. Porque se pai e mãe não dão exemplo, pode ensinar ao filho e à filha o que for, que eles vão dizer, e o senhor e a senhora, o que faz? Vocês brigam, se xingam, um tem raiva do outro, um fala mentira para o outro. A sua saia em casa é de um jeito e na igreja é do outro. Como é que a senhora quer me ensinar a usar saia comprida? As crianças observam do berço. E o que cultiva a fé nas crianças é o exemplo do pai e da mãe, desde o berço. Por isso, se querem ver seus filhos felizes como eles estão hoje, façam a sua parte. Sejam fiéis. Obedeçam com fé e amor e gratidão a doutrina e disciplina. E não precisa nem falar muito, porque eles vão ver o seu exemplo. E geralmente eles imitam o exemplo do pai e o exemplo da mãe. E outra, eles vão sempre ter respeito. Porque se ele vê pai e mãe honrado, consagrado, santificado, nem que eles não queiram, eles vão respeitar o pai e a mãe. E vão ser gratos. Mesmo que não fique na igreja, mas quando eles enfrentarem as intempéries do mundo e o sofrimento no mundo, eles vão se lembrar. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, se eu tivesse seguido o exemplo que meu pai me deixou, eu não estaria nessa condição. Entenderam, irmãos? Quer dizer, fica uma semente. E muitos até, depois de sofrer tanto, a Santa Avó até pode ganhá-los. Por isso que é muito importante o exemplo do pai, o exemplo da mãe. A Virgem Maria imitou os pais. O que ela é? Rainha do céu. A Santa Avó Rosa imitou a quem? Imitou a Virgem Maria. Porque ela sempre creu na Virgem Maria. E foi ensinada assim, a viver honrando o nome da Virgem Maria. Não é viver de qualquer jeito, sem roupa, andando daqui e de lá, tudo pintado, relaxado. Isso daí não é gente de Deus. Tem apostólico que fala, eu sou apostólico e uso calça comprida e ninguém manda em mim. Será que ela é apostólica? Acho que a cigana enganou ela. Nunca foi. Porque uma pessoa convertida não quer saber de coisa errada. Se sente mal. Então ela está se enganando ela mesma. Agora, esse pecado não pesa aqui e nem aqui. Porque eu falo mesmo. Eu aconselho por amor. Como eu quero me salvar, eu quero que todos se salvam. Então eu aconselho os pais, irmãos, dê sempre um bom exemplo. E não deixe de dar conselho. Tem gente que fala, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas o diálogo entre pai, mãe e filhos é muito importante. É muito importante. Numa hora de conversa, em boa amizade, não é uma hora de nervoso, nada, mas uma hora que estão todos em paz. Ali que é hora de ensinar os filhos. Ensinar o quê? O perigo no mundo. Meu filho, minha filha, veja o mundo. O que você vai colher lá? Nós custamos sair de lá que não conseguia. Você vai procurar sarna para se coçar, você vai se coçar muito. Então converse com a criança. Desde elas entendem, elas não entenderam tudo aqui. Cantaram a coisa mais linda e uns bem pequenos, eu estava observando. Então eles entendem. E pai e mãe precisam fazer sua parte. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Não vou pôr medo em ninguém. Mas a Santa Avó vai cobrar de vocês, se vocês falharem. Se o filho ou a filha se perder por teimosia, quem vai pagar são eles. Mas se o filho e a filha se perderem porque os pais não fizeram sua parte, eles vão sofrer e os pais vão sofrer junto. E a Santa Avó dificilmente pode livrá-los do sofrimento, porque vocês plantaram e vão colher. Entenderam? Então eu não estou exortando, mas olha, eu falo de coração. Eu estou quase 60 anos nessa igreja e eu já vi muita coisa.
Então, os irmãos aceitem, quando a gente fala de disciplina, é para o bem. Então, vocês ensinam os seus filhinhos, desde pequenos, dando exemplo e dialogando, aconselhando. Obrigando não, porque no céu ninguém é escravo. Deus não leva ninguém obrigado lá, vai quem quer. Quem fizer sua parte por amor a Ele, chega lá. Agora, quem não fizer, irmão, se for por descanso, é por misericórdia. E não pense que quem vai para o descanso, quando sai do corpo, está arrebatado com aquela felicidade, com aquela alegria, só esperando o corpo ser sepultado para subir ao céu. Quem vai para o descanso está salvo, lá não vai sofrer nada. Mas quando ele sai do corpo, ele chora a própria morte. Porque ele vê o corpo ali. Ele vê. Porque ele não tem galardão nenhum, foi salvo por misericórdia. Os anjos estão guardando ele, não vai perder. Mas Deus deixa ele ver. E ele vê o corpo no caixão. Aí que ele cai em si e chora a própria morte, orando e dizendo: irmão Aldo, o senhor fez tanto por mim, eu fui tanto teimoso, eu não obedeci o que o senhor mandou, e agora ainda o senhor teve misericórdia de me perdoar, me levar para o descanso, e olha o meu corpo aí. Eu não posso fazer mais nada pelo Senhor, pela nossa igreja. Fui salvo por misericórdia. Ele chora a própria morte. Isso, irmão Aldo, já me ensinou faz muito tempo. Vai para o descanso. Lá vai aprender o que ele não quis aprender aqui. A não ser teimoso, a ser humilde, a ser santificado, a ser obediente, a ser disciplinado, porque no céu tem muita disciplina. E ele só vai entrar no céu quando Deus aplicar o último juízo sobre a raça e arrebatar a igreja. Então os que estão em descanso estarão preparados, subirão conosco. Bilhões de almas já preparadas. Mas não vão ter galardão no céu, não. Vão ser salvos junto com nós, na glória de Deus, viver eternamente numa felicidade eterna. Mas nunca herdarão um galardão propriamente. Porque enquanto tiveram aqui, não aproveitaram. Em vez de servir a igreja, deram trabalho. Em vez de obedecer, foram indisciplinados e desobedientes. Então nunca vão ter um galardão grande no céu. Por misericórdia, poderão cantar, louvar a Deus, serão muito felizes lá. Mas Deus é justo. E não dá uma coisa se a pessoa não faz sua parte por merecer. A Santa Avó dizia: Jesus dá, mas Ele cobra. Jesus não é brincadeira. Vocês vejam bem o que vocês fazem. Quando vocês entraram na igreja, sem perceber, vocês fizeram uma promessa de obediência. Receberam o batismo do Espírito. Quando vocês se batizaram na água, prometeram morrer para o mundo, viver para Deus. Quando vocês foram ungidos obreiro, vocês obedeceram a obediência. Quando um casal se une, nem que não receber a cerimônia aqui, porque às vezes por algum motivo não pode. Mas só no fato deles se unirem e permanecerem na igreja, sem nem falarem nada, eles já fizeram um voto de obediência. De um amar o outro, de um respeitar o outro, de um tolerar o outro, de um perdoar os outros e de se ajudarem a permanecerem unidos enquanto aqui viverem. É um voto que automaticamente quem se une a outra pessoa, ao cônjuge, a outro cônjuge, faz, porque é lei de Deus. O casamento é lei de Deus e a família é a coisa mais sagrada que Deus deixou sobre a terra. Então, se não cumprirem, irmãos, vão pagar. Vão pagar. Porque Deus não brinca. E Jesus disse: tudo que vocês prometem, Jesus cobra. Então ninguém se iluda. Ah, eu uso calça e sou apostólica, ninguém manda em mim. Eu tenho dó. Porque eu gostaria que todos se salvassem. A Santa Avó também, o irmão Aldo também. Mas lá teimoso não entra. E se forem por descanso, vai ser por uma misericórdia muito grande. E quando se cultiva essas coisas na pessoa? Quando são crianças.
Pai e mãe, se souberem educar, dando exemplo e boas palavras e bom diálogo, irão cultivar essa semente do amor à disciplina, do amor à igreja, do amor à própria salvação. E o trabalhinho leve é muito bom, irmãos. Enquanto a criança está ajudando a enxugar a louça, ela não está fazendo malcriação para ninguém. Não está aprendendo nome feio, não está fumando, não está aprendendo coisa feia, que está ajudando a mãe. E não é uma bênção que ela recebe? Não é honrar pai e mãe que Deus mandou? Então, cabe aos pais. Isso. Ajudem os seus filhos. Nós fazemos a nossa parte. Olha o instituto lá. Como nós estamos ajudando, por voluntários. E os pais, façam a sua parte. Porque não sofrerão condenação. Cumprirão com sua missão. E a coroa de glória e a grande recompensa vai ser naquele grande dia. E enquanto viverem, a Santa Avó Irmoaldo não irá desampará-los, não. Porque cumprem a sua missão de apostólicos e de pais, de marido e de mulher. E isso tudo traz mérito à sua pessoa, traz bênção à sua pessoa, traz força para não ter ciúme e para não guardar sentimentos maus no espírito. Porque a Santa Avó ajuda quem é fiel e se esforça por obedecer, ela dá a unção, a sabedoria, a bênção, o entendimento e a guarda dos anjos. O principal eles fazem, é só nós fazermos a nossa parte. Deus disse, faça a tua parte que eu faço a minha. Então, os irmãos, me perdoem se eu falei demais e desejo que a Santa Avó Irmoaldo os abençoe grandemente e abençoe muito sua família e ajude muito seus filhos a permanecerem conosco e serem eternamente vitoriosos e um dia entrar de posse do seu galardão na glória de Deus. Amém.